Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindos ao Bastidores do Crime, o seu podcast favorito de True Crime. Eu sou o Guilherme. E eu sou o Roberto, e hoje, meus amigos, nós não vamos contar apenas a história de um crime, nós vamos dissecar a anatomia de um monstro. Um monstro que se escondeu atrás da máscara mais respeitável de todas, a de um médico. Exatamente, Roberto. E o episódio de hoje, ele vai ser ali um mergulho profundo e bem extenso, tá? Na vida e nos crimes de um nome que, para muitas pessoas, ele acaba evocando horror e até mesmo fascínio doentio. Esse nome é Marcel Petiot. A gente está falando aqui de um homem que transformou a esperança na arma mais letal dele. E galera, já avisando, tá? Esse episódio a gente precisou dividir ele em duas partes. A gente vai começar o caso hoje e vamos terminar ele na próxima quarta-feira, semana que vem. A pesquisa que a gente fez ficou tão extensa e o caso, assim, ele é tão chocante que se a gente for contar tudo num episódio só, a gente teria quase 4 horas ali de podcast. Sendo bem honesto para você, enquanto eu escrevi o roteiro, eu tive até que dar uma pausa, que chegou umas partes bem pesadas ali. E eu falei, não, vamos dar um tempinho, depois eu continuo escrevendo. Então a gente decidiu cortar em duas partes, justamente para isso, para também não ficar muito pesado para vocês, tá? Boa. Bom, a gente esperamos que entendam e deixem nos comentários, tá, o que vocês pensam sobre. E quando acontecer isso, vocês preferem que a gente divida em duas partes ou um único episódio bem longo, que acha que fica melhor, tá? Deixa aí no comentário, se você estiver no Spotify, no YouTube, enfim, pra gente saber aí o que vocês estão achando. Mas seguindo, o palco para os seus atos mais terríveis não poderia ser mais emblemático. A Paris ocupada pelos nazistas. Já até um adendo aqui, o Guilherme também, mas eu adoro histórias de Primeira Guerra, Segunda Guerra, cara, eu sou assim fascinado por essas histórias, né? Voltando, não Ele, pode falar. Roberto, é colecionador de artigos da Segunda Guerra Mundial. Ele tem uma Eu coleçãozinha da hora pra caramba. adoro, cara, adoro, tá? Eu adoro o tema, a história, tá, gente? Não que eu tô adoro nazista aqui, deixa bem claro. Enfim. É uma cidade mergulhada no medo, no desespero e na desordem social. Foi nesse caos que o Dr. Petiot, não sei de falar em francês, deve ser isso, Dr. Petiot encontrou o ecossistema perfeito para prosperar. E aqui já a partir desse ponto, a gente começa a dar sentido ali pro nome do nosso podcast, tá? Que é o Bastidores do Crime. Na superfície ali, o Petiot, ele era a imagem da respeitabilidade. Ele era um médico ali, condecorado, uma figura popular. Ele chegou a ser um político na cidade, tá? Um político bem carismático, inclusive. Mas hoje a gente vai puxar a cortina por trás dessa fachada. A gente vai ver o que tinha por trás, o que tinha nos bastidores desse criminoso. Então a gente vai entrar ali dentro da mente dele, dos seus crimes. O relatório que temos em mãos é uma pesquisa extensa, uma análise exaustiva que nos guiará por essa jornada. E as perguntas que ele levanta são as que nós tentaremos responder ao longo das próximas horas. Petiot era um patriota que se perdeu, como ele mesmo alegou, um psicopata moral que nasceu mal, ou simplesmente um predador ganancioso? Ou, Roberto, e assim, para mim essa pode ser a possibilidade mais assustadora de todas, é que ele era uma fusão de tudo isso. Mas, para entender melhor, a gente precisa voltar ali no início de tudo, ao nascimento de Marcel André Henri Félix Petiot, em Alcher, na França, no dia 17 de janeiro de Nossa, Alcher, 1897. Alcher na França. Ah, Alcher. olha como Opa, ele é francês. eu Que, pratiquei o meu francês, você vai ver que vai que ter uns nomes francês é aqui sua que... parte, cara? O Petiot, ele nasceu em 17 de janeiro de 1897, em Alcher, na França. Nós vamos ao primeiro capítulo da vida dele, o que nós intitulamos de A Semente do Mal.
A infância de Petiot já nos dá ali os primeiros indícios de que algo estava terrivelmente errado com ele. Ele era filho de um funcionário dos Correios e a primeira grande fatura na vida dele acontece aos 12 anos, com a morte da mãe dele. Desde muito cedo ele já mostrava uma dualidade que eu acompanharia ali pela vida toda. Por um lado, ele tinha uma inteligência muito acima da média das outras pessoas, e por outro, ele tinha problemas de comportamento assim, gravíssimos, que levaram ele a chegar até a ser expulso de diversas escolas que ele frequentou. E assim, não eram só problemas de comportamento. A pesquisa mostrou que ele também tinha atos de delinquência e sadismo na adolescência. Relatos ali da época descrevem crueldade com animais e até mesmo com os colegas de escola dele. E isso, claro, já acende ali todos os alarmes para qualquer criminologista. Esses são os primeiros sinais da tríade de McDonald, que muitas vezes ali é associada a futuros assassinos em série. E aos 17 típico anos... de psicopata mesmo. Bem típico de psicopata, tipo... Ainda ele escalonou um pouco mais, né? Que era até com os colegas de escola. Geralmente psicopata é ali com animais durante a infância, adolescência. Ele até mesmo com o pessoal da escola. E quando ele fez ali 17 anos, ele teve o primeiro encontro um pouco mais sério com a lei. Ele foi preso por roubar uma caixa de correio. Ali na França tinha na época aquelas caixas de correio que ficava aberta. Isso é só ergue a pazinha na hora que tem correspondência que fica no quintal. E com isso, a gente tem ali um detalhe de bastidor ali bem crucial. Esse era um prenúncio do que seria a principal ferramenta dele de manipulação. Um juiz, depois disso, considerou ele mentalmente inapto para ser julgado, e ele foi liberado. Essa foi a primeira lição. E ele aprendeu rápido, tá? Com essa inteligência acima da média que ele tinha. O sistema, em vez de conter ele, ensinou a ele uma brecha. As avaliações psiquiátricas ali que declaravam ele insano ou inapto acabaram se tornando a assinatura dele, a carta dele para ele anular sempre a responsabilidade criminal. Cada vez que ele cometia um crime, desde pequeno roubo até furtos que depois ele iria cometer mais tarde quando ele entrou no exército, a conclusão ali de insanidade dele sempre reforçava a crença de que ele podia operar com regras diferentes daquelas que governavam a sociedade parisiense na época. E isso é uma aprendizagem assustadora, tá? Ele não só comete o crime, ele também, além disso, ele aprende a manipular a própria justiça que poderia parar ele. E essa convicção dele, essa audácia, vai ser a base da defesa dele no julgamento final. Décadas depois a gente vai falar disso no segundo episódio. E ali a semente do mal, ela não foi só plantada, mas o próprio sistema de justiça da época, inadvertidamente ali, ajudou a regar ela. E em 1916, a Europa está em chamas. É a Primeira Guerra Mundial. E Marcel Petiot, então com 19 anos, se alista como voluntário no exército francês. Ele mergulha no maior matadouro de que a humanidade já tinha visto. Que, obviamente, eu não sei se... Uma curiosidade, não sei se vocês sabem, mas a Primeira Guerra Mundial, na época, né, era chamada de a Grande Guerra, né? Então, que eles não sabiam que ia ter uma Segunda Guerra. Então, até então, foi o maior conflito ali que já existiu na Europa. E, bom, vamos lá. Mas a sua experiência no front foi tudo menos heróica. Ele foi ferido, foi atingido por gás, sofreu múltiplos colapsos nervosos e passou mais tempo em hospitais psiquiátricos e casas de repouso do que nas trincheiras. E mesmo nesses locais, a sua natureza criminosa não tirava folga. Nos bastidores do caos da guerra, ele foi preso por roubar cobertores do exército, morfina e outros mantimentos. E sabem o que aconteceu quando ele foi ao julgamento militar em 1917? É isso mesmo que você está imaginando. Ele foi novamente declarado não culpado por motivo de insanidade. A carreira militar dele termina de uma forma quase caricata. Ele alega ter se ferido no próprio pé com uma granada para escapar do combate, consegue a dispensa e ainda sai com uma pensão de invalidez. Durante a nossa pesquisa, tivemos uma análise muito precisa sobre esse período, que eu acho fundamental a gente estar falando aqui. A guerra não criou um monstro Petiot, mas ela foi o ambiente perfeito para que ele florescesse. Pense assim no impacto disso.
A exposição diária ao nível de violência e morte sem precedentes validou e reforçou as fantasias sádicas que ele já tinha. A morte se tornou banal, o sofrimento humano, uma paisagem comum. Isso o dessensibilizou completamente. Além disso, o caos logístico do exército deu a ele a oportunidade perfeita para roubar com total impunidade. E o acesso a narcóticos, como a morfina que ele roubava, iniciou um padrão de abuso e tráfico que ele manteria por toda a vida. Portanto, a guerra funcionou como um acelerador para sua psicopatia. Foi um campo de treinamento, um MBA em brutalidade e manipulação, tudo financiado pelo estado de guerra. E saindo ali dos horrores da guerra, o Petiot ele se beneficia de um programa de educação acelerado para veteranos que a França tinha na época. E aqui a inteligência dele, que a gente falou ali no começo, que fazia parte da dualidade dele, ela acaba se destacando de uma forma impressionante. Ele consegue completar o curso de medicina em apenas 8 meses. Ele se torna médico. 8 meses apenas para um psicopata se tornar médico. Assim, é um tempo recorde. E aqui a gente vai botar mais um detalhe de bastidor para vocês, que é uma ironia, chega até a ser cruel. A residência médica dele foi realizada num hospital psiquiátrico. Ele, que era considerado insano, inimputável, ele fez a residência dele no hospital psiquiátrico. Chega a ser inacreditável. Exatamente, porque ali ele ganha um conhecimento íntimo ali por dentro das mesmas instituições que diagnosticaram ele. E sem querer acabaram protegendo ele ali no passado, né? Ele não apenas aprendeu a manipular o sistema por fora como paciente, agora ele entendia o funcionamento por dentro como profissional da área. É como se a gente colocasse ele a... Pode falar. Eu ia fazer não, um é que eu falar, como... Nossa, é como se a gente colocasse a raposa ali pra tomar conta do galinheiro, entendeu? Sim, e acho que até, bom, obviamente a questão de estar no meio de uma guerra, né? Então acho que muita coisa, uma formação, alguma coisa, tudo fica meio atropelado, porque você precisa de um médico, você precisa de um soldado, você precisa disso, daquilo, e você não tem tempo pra treinamento, você não tem tempo pra estudo. Então você só pega o cara que tá ali, velho, tipo, não tô nem aí, o que você tá fazendo, não tem histórico, o país tá em guerra, vai, tipo isso. Então é assim, está totalmente errado, mas dá pra compreender esse tipo de coisas que se vai pesquisar, tem várias coisas que aconteceram dessa forma assim, por conta de ser um período de guerra, né? Exatamente. Era bem complicado na época. E o Petiot ali agora armado com um diploma de médico, ele estava pronto. Ele tinha nas mãos dele a ferramenta definitiva para ele construir a fachada mais convincente que ele tinha. Aquela máscara de respeitabilidade que ele tentava ter estava completa. Ele não era mais o jovem delinquente ou o soldado problemático. Ele era o doutor Petiot. E com essa máscara ele se muda, em 1922, para uma pequena cidade chamada Villeneuve-sur-Yonne. E é lá que ele vai testar os limites do seu poder de manipulação. E muito provavelmente é onde ele comete os seus primeiros assassinatos. Muito provavelmente porque, igual, existe uma grande suspeita sobre alguns casos lá, mas que não foram necessariamente imputados a ele. Acreditam que mas não teve como provar. Então, muito provavelmente nessa cidade é onde ele comete os seus primeiros crimes, os primeiros assassinatos. Galera, até aqui traçamos a jornada de Marcel Petiot, de uma infância conturbada a um veterano de guerra manipulador, culminando com a obtenção do seu diploma médico. Agora, em 1922, o Dr. Petiot chega a... o francês totalmente errado aqui agora, tá? Chega a Villeneuve-sur-Yonne, eu acho que é isso, pronto para iniciar um novo capítulo. E ele faz com uma maestria impressionante. Ele não chega como um forasteiro qualquer. Ele rapidamente cultiva a imagem de um médico do povo. O seu consultório se torna um sucesso. Ele era visto como generoso, chegando a tratar os mais pobres de graça. Essa persona pública foi uma primeira grande obra de engano em nível social. Ele não estava apenas enganando um juiz ou um oficial do exército, ele estava enganando uma cidade inteira.
esse capital de confiança que ele construiu se revelaria inestimável. A E aí popularidade que a dele... gente vê. E aí a gente vê, tipo, o que um diploma de médico não faz com uma pessoa, né? Também. O cara era o cara rejeitado da sociedade, que ninguém ligava pra ele. Foi pra uma outra cidade com um diploma médico ali e o cara virou um figurão da cidade. Exatamente. E também, além do diploma de médico, ainda também, enfim, é o veterano de guerra e tal, enfim, né? Então, Também. tudo isso acho que ajudou ali, né? Bom, a popularidade dele era tão grande que o impulsionou para a política. Por que que eu imagino... Gente, só pra explicar aqui, tá? O Luiz, ele faz o roteiro, eu fico a parte de edição e tal. Então, muita coisa, pra não falar 100%, eu meio que vou, assim, descobrindo aqui com vocês, tá? Então, essa parte aqui me pegou um pouco que eu imaginei realmente. Eu assisto muito Peaky Blinders e me pegou aqui no impulsionou para a política. Eu tinha certeza que esse cara ia entrar pra política. Eu tinha certeza que ele ia entrar pra política, cara. Enfim, vamos lá. Ele foi eleito vereador em 1926, apenas 4 anos depois de chegar, ele se tornou prefeito da cidade. O Dr. Petiot agora era também o Monsieur le Maire, eu acho que é isso, o senhor prefeito. Mas, como sempre, havia os bastidores. E por trás da máscara do servidor público dedicado, a sua verdadeira natureza predatória continuava em plena operação. Durante o seu mandato, ele foi implicado em inúmeros crimes financeiros. A lista é longa. Desvio de fundos da prefeitura, fraudes nos seguros de saúde, basicamente qualquer esquema onde ele pudesse tirar vantagem. Mas... Ele fez escola de política no Brasil, só pode. Exatamente, e certeza, se puxar certinho... Bom, apesar das acusações, a sua reputação e o seu carisma o protegiam. As pessoas simplesmente não conseguiam acreditar que aquele bom doutor pudesse fazer algo errado. E a gente vê isso muito em vários casos, né? Que o pessoal, assim, à volta daquele serial killer ou algo assim, fala, não, impossível ele ter feito isso. Não, ele era pastor da minha igreja. Ele era, enfim, X coisa lá e tal. Ele nunca faria isso, porque realmente esses caras Ele não têm... ajudava a velhinha a atravessar a rua. Esses caras são mestres, assim, em passar por bom cidadão, né? Enfim, é um poder de manipulação incrível. Quando ele finalmente foi suspenso e destituído do cargo de prefeito em 1931, o Conselho Municipal inteiro se demitiu em bloco, por solidariedade a ele. Eles preferiam sair a admitir que o seu líder era um criminoso. Cara, olha o nível desse cara, velho. Meu O cara manipulava Deus. todo mundo, todo mundo. Ele fez, tipo, o pessoal ali que tava bonitinho na prefeitura sair todo mundo embora. Entendeu? Pensa você num cargo público aí, aí o prefeito que você gosta vai e você pede demissão. Esse cara ele Gente do manipulava céu, demais, velho. cara. Você tá maluco. Bom, a carreira política dele só termina em desgraça definitiva por um crime que, comparado aos outros, é quase banal. Ele foi condenado por roubar eletricidade da vila. Nem fudendo. Ai, meu Deus. Mas o estrago maior não estava nos cofres públicos. Estava acontecendo em silêncio, dentro de 4 paredes. E é durante esse período, em Villeneuve-sur-Yonne, que os investigadores ali, eles acreditam que o Petiot cometeu os primeiros crimes dele. Ele usou... E ele acabou usando ali a reputação impecável dele como um escudo perfeito para mascarar esses crimes. O caso mais notório, que serve como ensaio para o que iria vir depois, é o de Louise de Lavaux, também conhecida como Louisette. Ela era empregada doméstica e, segundo relatos, amante de Petiot. Em 1926, o mesmo ano em que ele se tornou prefeito, ela desapareceu. Assim, simplesmente sumiu. E aqui a gente tem um detalhe de bastidor crucial para vocês. Um testemunho que na época não levou em nada, mas hoje, conhecendo a história do Dr. Petiot, chega a ser até arrepiante. Alguns vizinhos eles relataram ter visto o prefeito carregando um pesado e um suspeito baú ali pro carro dele. Pouco depois do horário que imaginam que é o desaparecimento da Louisette. Um baú pesado.
que vocês imaginam que pode ser? A polícia Será? ela até investigou, mas o que será que é? Mas na ausência de provas concretas, como não tinha um corpo, o caso ele foi arquivado. A explicação oficial, fuga involuntário. A Luizette ela simplesmente decidiu ir embora. Foi isso que a polícia deu como explicação ali pro desaparecimento dela. E outras mortes misteriosas. Cometer crime, né? Tipo, naquela época era, né? Tinha. Não, ele saiu de casa e só não voltou, só isso, assim, do nada. Não tinha como rastrear, era simplesinho. E outras mortes ali também, digamos, misteriosas, elas acabaram pairando ali sobre ele naquela época. Um dos seus pacientes, que tinha acusado ele de um crime, eu coloquei não especificado, porque eu pesquisei o que exatamente acusou ele, eu não consegui encontrar. Eu li em várias fontes. Não deu, só falou que ele foi acusado de ter cometido um crime por um paciente, mas não explicou exatamente qual que seria o crime. E esse paciente dele morreu em circunstâncias consideradas suspeitas, digamos assim. E em outro incidente, a dona de uma leitaria local morreu em um incêndio que muitos na cidade acreditavam, mesmo na época, ali ter sido provocado pelo Petiot. Mas ninguém fez nada. Eles tinham ali as suspeitas dele, mas o bom doutor não faria isso. Enquanto tudo isso acontecia, a fachada de normalidade dele só se fortalecia. Ele se casa com Georgette Labloup em 1927 e tem um filho chamado Gerhard no ano seguinte. O nome do filho dele só consegue me fazer lembrar do The Witcher, Gerhard Rivia. Uma esposa, o Roberto pelo visto não faz ideia do que era. Não. Uma esposa, um filho. Não faz. Não, nenhuma, assim, eu não assisti a série nem joguei o jogo. Você nunca jogou The Witcher? Going to The Witcher. Tá, seguindo, gente. Pelo amor de Deus. Se vocês quiserem cancelar ele, eu deixo, tá? Eu já tô cancelando. Então, ali ele tinha uma esposa, um filho, a carreira de médico, a carreira dele de política. Ele tava construindo uma camada sobre camada ali de normalidade para esconder um monstro que vivia por trás. A gente pode concluir que Villeneuve-sur-Yonne foi o laboratório criminal de Petiot. Foi ali que ele aperfeiçoou a arte de como levar uma vida dupla. A persona de médico generoso que ele tinha servia de cobertura para o político corrupto e, mais importante ainda, para o provável assassino da época. E lembrando que claramente foi ele, mas se não foi condenado, a gente não pode falar com certeza, para ser justo aqui. E o desaparecimento impune de Louis Delavaux ensinou a ele a lição mais importante da sua carreira de assassino. Uma lição que ele aplicaria em uma escala industrial em Paris. Na ausência de um corpo, um crime de homicídio é quase impossível de provar. Sem corpo, sem crime, já dizia aqui a frase brasileira. E então a necessidade de eliminar completamente os vestígios, de não deixar nada para trás, essa tornou ali a pedra fundamental do modus operandi dele. E é com esse aprendizado que ele, sendo perseguido pela justiça pelos seus crimes financeiros, Petiot faz as malas e em 1933 ele se muda para o maior palco de todos. Ele se muda para Paris. Petiot agora em Paris. Ele abre um consultório no número 66 da Rue Carl Martin. Rue Carl Martin, eu acho que é isso também. E usando credenciais falsas e o seu charme de sempre, ele rapidamente constrói uma clientela impressionante na capital. E claro, ele continua com suas práticas ilícitas. A pesquisa menciona a realização de abortos que eram ilegais na época e a prescrição excessiva de narcóticos para viciados. Um detalhe de bastidor assustador é que os testemunhos desses viciados contra ele convenientemente desapareciam. Eu fico me perguntando, como será que desaparecia o testemunho, né? Será que... Então. né? É. Bom, em 1936, ele dá um passo sinistro que amplia enormemente seu poder. Ele obtém a autoridade oficial para emitir certidões de óbito. Putz, aí fodeu, velho. Pois é. Bom, pense nisso. O mesmo homem que provavelmente já matava, agora tinha o poder legal de declarar alguém morto. É o controle total. E então, em 1940, a história da Europa muda para sempre.
A Alemanha nazista invade e ocupa a França. Paris, a cidade de luz, mergulha na escuridão. E no meio do caos, do medo e do desespero, Marcel Petiot não vê uma tragédia. Ele vê uma oportunidade da sua vida. É nesse ambiente que ele concebe o seu plano mais ambicioso e mortal. Ele adota um pseudônimo de Dr. Eugène e começa a espalhar um boato pelos cantos certos da cidade, o boato de que ele dirigia uma rede de fuga secreta, às vezes chamada de Flytox para poder despistar, pois era o nome de um inseticida muito comum na época e que não levantaria suspeita nenhuma ao ver alguém conversando sobre. Uma rede que podia contrabandear pessoas para fora da França ocupada, prometendo uma passagem segura para a América do Sul, via Portugal. Uma promessa de vida nova, de liberdade. E as suas vítimas, ou melhor, seus clientes, eram um reflexo perfeito daquela sociedade em crise. Eram judeus aterrorizados pela Gestapo, que enfrentavam a deportação para campos de extermínio. Eram membros da resistência francesa que eram caçados, mas não apenas eles. A rede do Dr. Eugène também atendia os criminosos comuns que queriam escapar da justiça e, na mais sombria das ironias, até mesmo os colaboradores dos nazistas, sentindo que a maré da guerra estava virando, queriam desaparecer com as fortunas que acumularam ilicitamente. Petiot não tinha ideologia, o seu único critério era a capacidade de pagar. E o esquema do Dr. Eugène era, na sua essência, uma fraude psicológica ali, genial e perversa. Ele não vendia a morte. Para as pessoas, ele vendia a esperança. E a sua identidade de médico era como uma chave mestra de todo esse engano que ele fazia. Galera, pensa comigo no estado de vulnerabilidade dessas pessoas. Elas estavam desesperadas, sendo caçadas, estavam com medo de ser presa, de ser torturada, ou até mesmo morta a qualquer momento. E então aparece essa figura, um doutor, um símbolo de autoridade ali para a época, de confiança, que se apresenta como um herói da resistência contra os nazistas e oferece uma salvação. Quem que não ia cair? Quem que não ia acreditar? Eu cairia, eu acreditaria. Você acha que você iria cair também, Roberto? Eu acho que eu ia cair. Com certeza seria uma vítima dele. Ainda mais no desespero da situação. Exatamente. Tipo, só quero sair daqui. Quando a gente tá desesperado, a gente não pensa, né? A gente só quer apresentar uma solução razoável, a gente vai. Então... E o processo dele era metódico, sabe? Quase industrial. Primeiro, ele tinha os seus cúmplices, que a pesquisa identifica como Raoul Fourier, Edmond Pintard e René Gusteau. Eram eles que identificavam e encaminhavam os clientes, digamos assim, para o Dr. Petiot. E depois você tá gostando mesmo. Você tá gostando mesmo de Masterchef, hein? Tá pegando até o francês do Jacan, mano. Você viu? Tô especialista em francês. Tá ficando bom, pô. Pode continuar, desculpa. E depois vinha o pagamento. Petiot, ele cobrava uma taxa exorbitante, tá? Cerca de 25 mil francos por pessoa. Que era uma fortuna pra época. Pra gente ter noção, eu fiz uma pequena conversão aqui. O franco, em 2001, ele foi substituído pelo ouro. Então a gente não pelo euro. Então não existe mais franco hoje. Mas se a gente for pegar pela inflação, 25 mil francos da época, hoje seriam 9.460 euros, o que equivale a aproximadamente 55 mil reais, tá? E o pagamento frequentemente era feito em dinheiro, ouro, joias, diamante, tudo que a pessoa tivesse de valor. Então, basicamente, a pessoa ela pagava 55 mil reais para poder ser morta. É basicamente isso. E a primeira vítima conhecida desse esquema que o Petiot tinha, que marca o início da fase ali mais prolífica dele como assassino, foi o Joaquim Guskinow. Ele era um peleiro judeu. Ele desapareceu em 2 de janeiro de 42 e, segundo as investigações, ele entregou a Petiot o equivalente a 300 mil euros em diamantes. Em valores de hoje, isso iria equivaler a 1.880.000 reais, tá? Então... Meu Deus, velho. Não, grana e tipo assim... pra caramba. Muita grana. E, cara, tipo... Vamos ver como que vai acabar, né, esse caso, mas...
Mano, é um crime que, assim... Quem, sinceramente, naquela época, França dominada por nazista, quem que ia dar falta de um judeu? Nada, ninguém. E assim, Entendeu? dando um spoiler da frente, ele não foi descoberto por uma investigação, não, tá? Foi por um acaso. Foi por culpa dos vizinhos fofoqueiros. Sejam vizinhos fofoqueiros, tá? Vocês podem Graças solucionar a um crime Deus. sendo vizinho fofoqueiro. Então, o cara pagou mais de R$ 1 milhão ali de reais na esperança de ser salvo. Para você. Aqui dá pra gente entender um pouco como que tava o desespero dessas pessoas. Elas entregavam literalmente tudo que elas tinham pra conseguir se salvar. E ele pagou isso para acabar sendo morto. E o ato final do Petiot, ele acontecia na nova propriedade que ele adquiriu, no número 21 da Rue Le Sceau. Um local que acabaria ele se tornando um sinônimo de horror. Lá, o Petiot ele informava suas vítimas que para entrar na Argentina, eles precisavam de uma vacina contra doenças tropicais. Uma exigência sanitária, algo perfeitamente plausível vindo de um médico. E sob esse pretexto, ele não injetava uma vacina, ele injetava uma dose letal de cianeto. É a perversão máxima. Usar a profissão, que é um símbolo de cura e de vida, como a sua arma de assassinato. O relatório destaca que isso revela um sadismo e uma perversidade psicológica profunda. Após a morte, ele pilhava todos os bens que a pessoa trazia consigo e iniciava o processo de se livrar do corpo. Ele transformou o assassinato em série num negócio lucrativo e escalável. Ele tinha uma rede de distribuição, que eram os cúmplices, tinha um preço definido e, pasmem, chegava a oferecer tarifas de grupo para famílias inteiras. Ele tratava o extermínio como um negócio. E quando essa porta dessa propriedade dele abrir, nada mais poderá fechar ela, tá? O que a polícia de Paris encontrou lá dentro não desafiou apenas a lei, mas a própria noção de humanidade. A caçada ao Dr. Satan de Paris estava apenas começando. Bom, Gente, é isso, Robertinho. O que você achou até aqui desse caso? cara, eu tento sempre assim, quando a gente tá lendo, falando algum salto, me colocar no lugar dali da vítima. E, cara, pensa na situação. Você tá no meio de um período de guerra, onde não é simplesmente por território, é uma guerra ali, uma guerra racial, né? Os judeus é considerado uma raça também, tá? Como negro, branco, enfim. Por isso que eu tô falando, também foi uma guerra racial. Não só os judeus foram perseguidos, mas enfim, milhares de minorias e povos, religiões diferentes. Mas imagina você tá naquela situação procurando, cara, pensa, você chegar na situação e você fala, eu dou tudo que eu tenho, só me tira daqui. E aí você, infelizmente, dá o azar de fazer isso com esse ser humano, velho. Com esse ser humano não, como diz já o nome do episódio aqui, com o Dr. Satan mesmo, né? Cara, assim, sem comentários sobre isso, não dá pra... uma falta de humanidade que não dá pra descrever. E quando eu comecei a pesquisa, eu não imaginava que iria se estender tanto assim. Foi uma sugestão do Roberto, tá? Esse caso. Só que ele não conhecia a fundo, ele só ouviu falar que enquanto a gente procurava de casos pouco conhecidos, ele por ser um aficionado ali na Segunda Guerra Mundial, ele já tinha ouvido meio por alto, mas não sabia em detalhes. Aí eu decidi pesquisar, falei, cara, vai ser... Da hora eu pensei até, tipo, falei, não vai ter muito que a gente falar disso, vai ser um episódio muito curto. Mas vamos, né? Vamos lá. E assim, foi escalonando a pesquisa, para vocês terem noção, eu cheguei a visitar mais de 200 sites, tá? E dos outros textos ali, Nossa. eu acabei olhando, tipo, uns 10, 30 sites, vendo um documentário aqui, ouvindo um podcast ali, lendo o livro, no caso do Bandido da Luz Vermelha. Mas, nesse caso, igual, muitos sites, assim, falam. Agradeço ao tradutor do Google, porque muitos sites não é em português, tem site em alemão, tem site em francês, em hebraico, então foi
uma pesquisa bem extensa. Espero que vocês tenham gostado desse daqui até o que a gente contou aqui. É exatamente o que você falou, Roberto, o desespero das pessoas. Eu também me coloquei muito no lugar, até por isso que eu precisei fazer aquela pausa ali, que eu, como alguém do teatro, acabo entrando demais no personagem, então acabo deixando um pouco de lado. Mas é isso, galera. Galera, não perca na próxima quarta-feira o desfecho de Bastidores do Crime, o Dr. Satan de Paris. A conclusão que vai assombrar vocês. Eu sou o Roberto. E eu sou o Guilherme. E até o próximo Bastidores do Crime. E muito obrigado pela sua companhia até aqui.